Bom, das empresas ao governo, o projeto de lei das fake news está na boca de quem prega uma internet um pouco diferente. Mas o que a gente pode esperar exatamente de mudança nesse nosso jeito de ser internet? Quem vai tentar ajudar a responder um pouco isso é a consultora legislativa e jornalista Beth Veloso, que está conosco. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes e espectadores. Pois, Então, pois é, Beth, como é que a gente está, em que pé a gente está nessa discussão? essa semana começa com uma cara nova para a Câmara dos Deputados, né? A gente tem agora a Comissão de Comunicação, ela se tornou uma realidade. A internet, então, ela entrou na mira e os assuntos da rede agora vão ganhar um fórum específico aqui no Parlamento. E eu aposto, Márcio, que nesse debate o PL das fake news, aquele que é o 2630, desculpa, de 2022, vai ser um dos carros-chefes desse debate, que está nesse momento centralizado em quê? Impacto, poder e os riscos das redes sociais. A vantagem disso é que o Brasil e o parlamento, nós estamos cientes de que a gente tem que buscar uma solução que é genuinamente nacional e somente ela pode ser colocada à mesa. Não uma questão que trate apenas do padrão americano ou do padrão europeu, mas que enfrente as nossas questões de proteção à infância, de racismo, de impulsionamento do discurso de ódio, não da forma como os Estados Unidos coloca, porque inclusive tem uma legislação diferenciada de proteção de liberdade de expressão, de censura nos Estados Unidos. Portanto, a cultura brasileira ela é mais tolerante com a violência e todas as suas formas pela informalidade da sociedade brasileira e também pela impunidade que a gente sabe que acaba sendo um pouco mais generalizada no Brasil. O importante é que a gente está farto, aqui também, em terrinhas nacionais, de tanta liberalidade por parte das plataformas. E eu disse plataformas no jeito que elas tocam seus negócios. Isso quer dizer que a sociedade, isso sim, e é por isso que a gente está entrando de sola, a gente é uma caixa de ressonância nesse tema. E a gente tem discutido isso de várias formas, até porque tudo gira em torno de uma rede social que é intocável, irretocável, quase um ente sagrado, que não pode ser mudado. Por quê? Porque a internet, na verdade, é vista como uma força da natureza, um vulcão, né? Um tornado ou mesmo uma chuvinha fina. E nada disso. Na Europa, que está muito à frente da gente, já existe toda a discussão do Digital Service Act e outros atos que estão colocando exatamente os limites. Como tudo na vida precisa de limite, na vida regulada, especialmente na vida democrática. Então, inspirada, Márcio, no meu colega Guilherme Pinheiro, meu colega de consultoria, eu trago aqui brevemente uma agenda. É claro que eu vou citar alguns pontos. Número 1. Claro, o combate ao conteúdo online ilegal. Isso vai dos golpes ao discurso de ódio. Número 2, uma proatividade das plataformas, para a gente combater o que é ruim na rede e não precisar a gente ficar empurrando, pedindo, pelo amor de Deus, para as plataformas interagirem de alguma forma com o governo, sociedades, especialmente com o seu cliente, o seu usuário. Ponto número 3, a prontidão para o combate ao crime e o conteúdo ilegal. Isso inclui time, tempo, rapidez, velocidade, estrutura, infraestrutura e, sobretudo, colaboração, prestar informações às autoridades judiciais ou administrativas, exatamente o que a gente vê muitas falhas, inclusive no processo brasileiro. Muita resistência, muita opacidade, enfim, muitas tergiversações para você poder ir direto ao ponto. Então, nesse programa, eu colocaria também 1.4, que eu estava me esquecendo aqui, que é justamente abrir esse diálogo, tanto com as autoridades quanto com os usuários. E nesse sentido, a gente sabe que as plataformas não são veículos, elas não são uma rede de infraestrutura, elas estão numa camada acima e elas são hoje um canal importantíssimo de comunicação e não apenas de comunicação interpessoal,
mas de comunicação de massa. Por isso eu fui ouvir o Samuel Possebon. Ele é o editor da revista Teletime, jornalista muito renomado, extremamente profundo conhecimento do assunto e que organiza os melhores eventos, porque o debate passa por aí, né? Nessa área de comunicação, inclusive interligando comunicação com a questão de telecomunicações, a conectividade, a rede física em si, a infraestrutura de internet. E eu perguntei ao Samuel sobre o problema, a urgência e a relevância do tema da regulação das plataformas digitais. Tudo que eu acabei de falar tem um nome: regulação das plataformas digitais. Vamos ouvir o Samuel. Na minha opinião, esse é um momento em que é inevitável que a gente tenha um debate sobre a questão da desinformação. No meu entendimento, esse foi um tema que protagonizou os 2 últimos processos eleitorais, tem influenciado de maneira bastante relevante no processo político brasileiro, tem influenciado em outras questões igualmente relevantes, como a gente pôde observar no período da pandemia. É um problema que o mundo inteiro enfrenta, não é só uma questão relacionada ao Brasil e que, sem dúvida nenhuma, requer e necessita de um tratamento legal e de uma normatização com relação à forma do Estado atuar e à forma dos atores econômicos atuarem. Pois é, Beth, parece que todo mundo concorda que esse debate é essencial, mas também parece que não há pressa, né, para ele por parte de alguns atores. Então, qual vai ser o destino desse projeto, né? Qual é a urgência para ele ser votado? Porque, particularmente por parte da sociedade, parece haver uma consciência, né, de que as plataformas devem assumir mais responsabilidades. Exatamente, Márcio. A gente diz que a pressa ela é inimiga da perfeição. Essa discussão está presente no Congresso há mais de 3 anos e tem sido muito influenciada, sobretudo, pela regulação europeia. Como eu citei, o Digital Services Act, que é o DSA, e que trata dos serviços digitais. Ele entrou em vigor em novembro do ano passado, Márcio. Mas a eficácia efetiva mesmo deve contar ali a partir de fevereiro de 2024. O Brasil ele é conhecido e reconhecido no mundo inteiro por ter um modelo democrático e plural, né, multi-stakeholder, que a gente chama, sobretudo, do Comitê Gestor da Internet, para discutir esses assuntos. E o Marco Civil da Internet, a nossa Constituição, né, digital, digamos assim, do assunto, do tema do mundo digital, ele é o melhor exemplo disso. Foi construído, sobretudo, de uma maneira colaborativa, que é um processo que a gente já tem uma expertise. Por isso, o Marco Civil da Internet foi considerado uma lei exemplar e traz os princípios da governança, né, e da regulação da internet. Então, eu perguntei ao Samuel Possebon como ele concorda com relação à atualidade, né, a relevância e a necessidade também de, numa área tão dinâmica, da gente repensar o Marco Civil da Internet. Eu tive no Seminário de Políticas de Telecomunicações em fevereiro, e justamente a Aberte, por exemplo, falou abertamente, né? O Marco Civil está obsoleto em algumas das suas partes, então precisa ser atualizado. A gente quer ouvir a opinião agora do Samuel sobre esse tema. Eu entendo que o Marco Civil da Internet, por ser uma legislação relacionada a um setor tão dinâmico como é o setor digital, o setor da economia digital e o setor da internet de uma maneira geral, ele naturalmente vai ser desafiado por novos modelos de negócio, por novos problemas, por novas estratégias das empresas e por novas tecnologias que vão surgindo relacionadas a esse ambiente digital. Dando um exemplo simples, né? Quando o Marco Civil da Internet foi elaborado, a gente não tinha ainda a perspectiva da conectividade 5G, a gente não tinha um debate tão amadurecido quanto a gente tem hoje, já com aplicações concretas de inteligência artificial, a gente não tinha o problema dos deepfakes, né? Que são aqueles avatares criados a partir de imagens e sons reais e que imitam pessoas que eventualmente já nem estejam vivas, por exemplo, né? E que podem criar, podem ser um mecanismo de desinformação relevante. Bom, Beth, você falou no começo sobre a nova comissão de comunicação que está sendo instalada agora nessa legislatura. Ela vai debater temas como
as antenas para a conectividade 5G, a reforma tributária específica para o setor de comunicações, de telecomunicações, a inclusão digital nas escolas, o uso ético da inteligência artificial, e esse exemplo que ele deu é bem característico. Com tanto assunto, esse outro enfrentamento que você está falando, ganha força ou vai ficar meio diluído entre tantos outros temas? Então, Márcio, essa é uma agenda de grande ansiedade, né? Então, é só a gente olhar para ela que a gente vai verificar que tem um desafio maior que o outro. E sem falar nisso, de fato, o uso do chat GPT, que é a inteligência artificial para escrever textos, músicas, que vai mudar todo o sistema da comunicação, da cultura, da informação, a questão da academia, a questão do conhecimento, a questão dos direitos autorais, né? A gente já tem várias propostas aí discutidas no parlamento nesse sentido. Como é que ficam os direitos autorais se uma máquina está usando toda a informação, né? Os trilhões, enfim, de zettabytes que estão aí na internet, justamente para coletar, reprocessar isso, e ninguém paga nada, só quem lucra são as plataformas. Então, as fake news eu acredito que seriam, nessa agenda, Márcio, o ponto de partida, no sentido da gente realmente cobrar mais responsabilidade das plataformas digitais, o que acaba acontecendo, porque a pressão política também acaba sendo muito forte, né? Tanto da mídia, a gente nesse programa, os parlamentares, os políticos, enfim, os reguladores de um modo geral, a mídia internacional, e a gente também não vai conseguir fazer ao mesmo tempo, discutir uma lei de fake news, como a gente já tem um ponto de partida aqui, que é o PL 2630 de 2023, né, de 2022, desculpa, e mais a reforma do Marco Civil. São várias agendas paralelas, a gente obviamente precisa priorizar, ver o que já está pronto. Agora, o Marco Civil, do ponto de vista da responsabilidade, isso está muito claro pela internet que nós temos hoje, ele acabou sendo muito brando na medida em que ele exigiu uma ordem judicial para qualquer tipo de atuação preventiva das plataformas, não como editoras que elas são, e não apenas como distribuidoras neutras ou um duto por onde passa todo o conteúdo. Então, eu seguiria justamente esse caminho proposto pelo Samuel Possebon. O foco nesse momento é o combate à desinformação, o discurso de ódio, e com uma discussão que, entre a pressa e a pluralidade, a gente fica, obviamente, pela pluralidade, né? Vamos ouvir finalmente o Samuel, como é que ele encaminha esse assunto para a gente. A discussão sobre ambiente digital não está restrita só a essa questão da desinformação, não está restrita só à questão dos discursos de ódio, não está restrita só à questão da democracia. O debate sobre o ambiente digital ele vai mais longe, ele passa pelas questões concorrenciais envolvendo diferentes atores do mercado, ele passa por questões de soberania nacional, passa por questões de cibersegurança, passa por questões relacionadas, por exemplo, com inteligência artificial. Então são muitas nuances e muitos aspectos aí que tem que ser observados do debate sobre como se regula o ambiente digital. Mas sem dúvida, aquele ponto que hoje é mais premente, que me parece que há uma demanda maior, principalmente por parte do executivo, né, para uma regulação mais imediata, é justamente a questão da desinformação. Acredito que esse debate não vai ser feito em conjunto, eu acho que ele vai ser feito de maneira fragmentada, com várias discussões em paralelo, tratando desses diferentes aspectos do ambiente digital, mas sem dúvida a questão da desinformação deve ser a mais urgente. Márcio, há duas questões básicas quando a gente fala de desinformação, na minha opinião. A primeira são as regras da publicidade, que elas devem ser visíveis, né, éticas e beneficiar a sociedade, e não os interesses de quem quer espalhar a desinformação pela internet. A gente já falou aqui inúmeras vezes, porque a desinformação ela realmente tem uma capacidade de espraiamento muito mais rápida, e isso gera engajamento, e isso gera maior lucro. A outra regra de ouro é realmente proibir esse comportamento, esse ímpeto transgressor das plataformas, eu diria assim, ou seja, comportamentos no sentido de enganar, manipular, distorcer a realidade, no sentido de retirar o usuário, do cliente, do assinante,
o cidadão digital, que é essa pessoa que está usando a plataforma, a capacidade dela agir de maneira, número 1, livre e, número 2, consciente. É o que você estava me falando antes, né? Na aulinha que você me deu antes. É a vedação ao dark pattern, né? Que está no Código Europeu que regula esse assunto, não é, Beth? Exatamente, é uma expressão forte, né? Quer dizer, um padrão escuro, um padrão sombrio. E é exatamente isso inclui, então, a possibilidade de dizer: não, eu não quero mais usar essa plataforma. Adeus, goodbye, até breve. Perfeito. Bom, você pode enviar sua sugestão de tema aqui para o Papo de Futuro pelo WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto a gente fica por aqui, mas na próxima semana a Beth Veloso, jornalista e consultora legislativa, volta com mais temas relacionados à ciência, tecnologia, telecomunicações e inovação. Obrigado, Beth. Até a próxima. Obrigada e traz essa polêmica pra gente. A gente está aqui para discutir, debater e aprender.